Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Inside Out. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a vida do jovem. Nós acreditamos que Deus tem um chamado para o jovem. E o propósito de Deus para a igreja, ele inclui também a vida do jovem. E dentro do propósito tem o chamado dele. E como é que o Espírito Santo tem conduzido os jovens para esse chamado? E nós convidamos aqui o missionário Tom, da Califórnia, Estados Unidos, que Deus chamou quando ainda era muito jovem. Só para a vossa curiosidade, ele foi quem pregou para a esposa quando ainda não conhecia Cristo, e a esposa conheceu a Cristo, desenvolveu a vida com Cristo, e aí mais tarde se tornou a esposa. E Deus chamou eles para pregar a mensagem no norte da Califórnia, e hoje se expandiu para o mundo todo. E eu quero convidar vocês para prestar atenção nessa mensagem sobre o chamado de Deus para a vida do jovem. Tom, muito obrigado por aceitar o nosso convite para compartilhar essa mensagem conosco. Thanks a lot for accepting our invitation to be here and share this message with us. No problem, glad to be here. E nós gostaríamos de saber, de acordo com a sua experiência de chamado, Deus te chamou quando você era muito jovem ainda. We'd like to know about your experience with God's calling, because we know He called you when you were still very young, E você respondeu a esse chamado. and you answered to that calling. E a primeira coisa que gostaríamos de saber é como se traduz o chamado de Deus, como se traduziu o chamado de Deus para a tua vida. And the first thing we'd like to know is how did you interpret and how it was transmitted to you exactly God's calling in your life. Okay. Well, I think for me, I kept hearing this voice inside of my heart. Para mim era como se eu tivesse ouvindo uma voz dentro do meu coração, And it kept saying the same thing over and over again. e a voz ficava repetindo a mesma coisa. Every time I prayed, Toda vez que eu orava, I felt God saying, serve me. eu sentia Deus falando, me sirva. Every time I read the Bible, Toda vez que eu lia a Bíblia, it talked about going and doing something for God. falava sobre sair e fazer alguma coisa para Deus. And so, I prayed and I said, Lord, if this is you, let it remain. If it isn't of you, make it go away. Então eu orei e falei, Deus, se for você, que isso continue, mas se não for, que isso saia da minha vida. And it stayed. E ficou. So, sometimes we have to remember that God creates us with His personality. Então algumas vezes a gente precisa se lembrar de que Deus nos cria com a personalidade dele. And so when He speaks, we can hear it inside of our heart. Então quando ele fala, a gente pode ouvi-lo dentro do nosso coração. It then becomes a matter of how we respond to it. E aí se torna uma questão de como a gente vai responder aquilo. Graças a Deus. E Thank God. nós louvamos a Deus porque ainda na sua vida de juventude, Deus te deu essa graça de perceber e correr atrás disso. And we praise God because even when you were still young, you had this opportunity to listen from God and to do what He was proposing for you to do. Yeah. E nós sabemos que o chamado de Deus, quando nós corremos atrás dele, ele também propõe alguns desafios. And we know to run after God's calling right. also comes with some challenges. That's right. Como você ultrapassou esses desafios a ponto de se manter no chamado, realizar aquilo que Deus proporcionou para você e para a vida de outras pessoas? So how did you deal with those challenges so you could run after what God had for you and also what He had planned for other people through your life? Yeah. Well, I think we need to understand that God calls all of us. Eu acho que a gente precisa entender primeiro que Deus chama a todos nós. And depending on who you are and what you are, there are different circumstances. E independente de quem você é ou o que você faz, existem circunstâncias diferentes. But what I like to call, it's the yes factor. Mas existe um fator que eu gosto de chamar de fator sim. The Bible says many are called, E a Bíblia diz que muitos são chamados, but few are chosen. mas poucos são escolhidos. That doesn't mean that God's only picking a select few. Não significa que Deus está escolhendo só algumas pessoas, It just means that few people respond. mas significa que poucas pessoas respondem ao chamado. Look at the disciples in the boat. Olhe, por exemplo, para os discípulos no barco. There were 12 of them. Tinham 12 discípulos ali, Only Peter walked on water. mas só Pedro andou sobre as águas. So what's the problem? Então qual que é o problema Did exatamente? the problem that Peter sank, O problema que Pedro afundou? or the 11 conservatives that didn't get out of the boat? O problema era Pedro ter afundado ou são as 11 pessoas que ficaram no barco? God is speaking all the time. Deus está falando o tempo todo. God has a purpose for everybody. E Deus tem um propósito para todo mundo. His plans for us are for good. Os planos dele para nós são His bons. purposes are for good.
Os propósitos dele são bons. So we just have to make a decision. Então a gente só precisa tomar uma decisão. If God says come, Se Deus fala venha, do I trust God será que eu confio em Deus? or do I trust my Ou circumstances? será que eu confio nas circunstâncias? Which one am I going to believe? Qual dos dois que eu vou acreditar? That's the struggle. Então essa é a verdadeira luta. I don't care if it's the beginning of your ministry or the end of your ministry. Sim. It's always the struggle. Não importa se é o começo ou o final do seu ministério, essa sempre é a luta. Graças a Deus que realmente existem pessoas que podem nos inspirar nesse chamado, apesar de tudo que passaram, mas ainda olham e sentem que Deus está ali. Thank God for people that can inspire us about this calling and that can listen to God even though everything Sure. is going on around them. Yes. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem And I'd like to leave a message para aqueles que já sentiram o chamado de Deus, for those who already felt the calling of God, mas o medo tem tomado conta dos seus corações, receios, por causa de diferentes áreas da vida deles, seja financeira ou but fear and anxiety have been Sure. taking over Sure. their hearts, and maybe it's financial things. e qual a mensagem que você pode deixar hoje para encorajar essas pessoas? So what's the message you can leave today so you can encourage those Yeah. people? Well, I think for each and every one of us, we need to understand that we need to trust in the Lord with all our heart. Eu acho que para cada um de nós o que a gente precisa entender é que precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. We need to remember what God says in His Word. Precisamos nos lembrar do que Deus fala em sua palavra. His plans for us are for good, Os planos dele para nós são bons, not destruction. não são planos de destruição. Is God a liar? Será que Deus é mentiroso? Não é. So if He says He's good, Então se ele diz que é He bom, says His plans are good, se ele diz que os planos dele são He's bons, not trying to trick us. ele não está tentando enganar a gente. He's not taking you out in the middle of the jungle and leaving you. Ele não vai te levar para o meio da floresta e te largar lá. He's going to take you where you belong. Ele vai te levar até o lugar onde você He's deve going to estar. care for you and look over you. E ele vai cuidar de você, vai olhar por você. And so when He says to go, Então quando ele diz para você ir, He'll take care of you. então ele vai cuidar Like de the você. Scripture says, Como a escritura diz, look at the sparrows. olhe para os pardais. Come on. I take care of them. Eu tomo conta dos pardais. How much more am I going to take care of you? Eu vou cuidar muito mais de vocês, então. If you trust in the Lord Então, se você confia no with Senhor all your heart com todo o seu coração and don't lean to your own e understanding, não se apoia no seu próprio entendimento, but you acknowledge Him in all that you do, mas você reconhece, Senhor, em tudo que você faz, He will lead you to that place of fulfillment. Ele vai te levar a um lugar de plenitude. And you will not be disappointed for putting your trust in Him. E você não vai se decepcionar de ter colocado sua confiança nele. Amen. Muito obrigado. E para a última questão, Thanks so much. And for the last question, em relação aos desafios que os jovens têm passado hoje, nós sabemos que o maior desafio é about the challenges that the youth have been going through Yeah. this generation. e o maior desafio hoje é o encaixe, a ligação entre os jovens com a geração passada. And maybe our toughest challenge is the connection between this young generation Yeah. and the past generation. Yeah. Para que o jovem também aprenda a ouvir de Deus e a caminhar para aquilo que Deus tem proporcionado, também sendo direcionado pela outra geração. So that the young man will learn to listen to God and also walk in what's being set as a foundation by the older generation. Yeah. E qual a mensagem que você pode deixar para o jovem em relação a essa conexão como uma atitude prática? So what's the message you can leave to the youth as a practical thing Yeah. in this question? Well, I think we have to look at the natural things of the earth Eu acho que a gente precisa olhar para as coisas naturais da Terra, that speak to the spiritual things of the earth. e as coisas naturais falam das coisas espirituais. If we look at computers today Se a gente olhar, por exemplo, os computadores hoje, and we think about the technology, even in our phones, se a gente pensar na tecnologia que está nos nossos telefones, por you know, exemplo, in the normal iPhone, no iPhone normal, there is more technology in that phone tem mais tecnologia naquele telefone than there was in the Apollo capsules that went to the moon. do que tinha nas cápsulas Apollo que foram à Lua. That's crazy. Isso é maluquice. But if that technology that was in the Apollo capsules Mas se aquela tecnologia que estava ali nas cápsulas Apollo, wouldn't have come, then if that technology wouldn't se have been se established, a gente não tivesse primeiro a tecnologia que tinha nas there cápsulas, would be no iPhone. não existiria hoje a tecnologia dos So it iPhones. took the old technology Então a tecnologia velha to build the new technology. foi usada para construir a nova. It takes the history
Então a gente precisa da história. of the other generation A gente precisa da história das outras gerações to allow this generation to do better. para permitir que essa geração seja melhor. If you think about even civil rights, Se você pensar mesmo em direitos you know, humanos in our nation, na nossa nação, where slavery and black men were held back, na nossa nação onde existia escravidão e a comunidade negra era Yeah. marginalizada, the whole concept of having a black president todo o conceito de você ter a eleição de um presidente negro was never even thought of. não era uma coisa nem que era possível de você pensar um tempo atrás. But because other people paid the price, Mas porque outras pessoas pagaram o preço, we had a black president. hoje nós tivemos um The same presidente thing in negro. the spirit. A mesma coisa acontece no If we espírito. can look at our fathers in the faith, Se olhamos para os nossos pais na fé, the things they fought for, as coisas pelas quais eles the lutaram, things they believed in, as coisas nas quais eles the acreditavam things they pursued in the spirit, e as coisas que eles perseguiram no espírito, have given us a platform nos deram uma plataforma that we can go farther. na qual a gente pode ir mais longe. The challenge now is, E o desafio agora what will this generation give to the next generation? é o que a nossa geração vai dar para a próxima. We're not here for ourselves. Não estamos aqui para nós We're mesmos, here for the kingdom. estamos aqui para o reino. So if we would turn our eyes off ourselves Então se a gente tirar os nossos olhos de nós mesmos and turn them to the next generation and to the lost, e prestar atenção na próxima geração e nos perdidos, you'll find that things kind of fall into order vai ver que as coisas se arranjam no lugar and our lives will be a lot more fruitful. e as nossas vidas vão dar muito mais fruto. Muito obrigado. E esperamos que essa mensagem de muita esperança sobre o chamado de Deus para a vida do jovem e também serve para qualquer um que não seja jovem, que te abençoe muito. E o Tom compartilhou aqui a experiência dele de vida. Que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus.